Isadora Gimenez, formada em jornalismo pela PUC Campinas, atuante em movimentos feministas e de igualdade de gênero e escreveu o livro As Outras Marias da Penha, como projeto de conclusão de curso. Em relação ao seu trabalho como jornalista na produção do livro, Isadora, quais foram as maiores dificuldades para o encontro com essas personagens e o diálogo sobre essas histórias? Bom, o encontro das personagens, assim, como jornalista, foi mesmo por indicação, outras reportagens que eu já tinha feito. Quanto mais você vai trabalhando no meio e em reportagens que falam sobre feminismo, você vai conhecendo mulheres e personagens, etc. Agora, o diálogo sobre isso é sempre difícil, porque tem que existir um cuidado para abordar esse assunto com essas mulheres, e cada uma se comunica de uma maneira diferente, né? Elas são pessoas, elas não são necessariamente comunicadoras. Algumas têm muita dificuldade para falar sobre, algumas falam que falar sobre é terapêutico, algumas têm muita dificuldade de falar abertamente. Então, quando eu digo abertamente, em detalhes mesmo, falar com todas as palavras do que aconteceu. Elas falam com outras palavras, por medo, por vergonha, especialmente por vergonha, pelo que eu percebo, enquanto que outras se sentem melhor. Então, é uma abordagem diferente com cada uma. Mas o que eu percebo em geral é que é um assunto difícil para elas falarem sobre. Assim, uma coisa que marcou elas para a vida inteira e sobre o qual elas têm bastante dificuldade de falar, assim, uma tristeza. Algumas choram, outras ficam mal, assim, visivelmente mal. Então, foi um pouco complicado. Depende um pouco da mulher, mas é complicado em geral. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas das minhas personagens, algumas das minhas entrevistadas à Delegacia da Mulher em Campinas, e eu vejo que é complicado, assim, porque o trabalho das delegadas, elas fazem tudo o que elas podem, elas são dedicadas ao trabalho, elas gostam do trabalho que elas fazem, mas sim, a delegacia carece de profissionais especializados, especialmente em psicologia. A segunda Delegacia da Mulher foi inaugurada apenas esse ano, já atende 70% dos casos de Campinas, mas assim, não tem, por exemplo, psicólogos de plantão especializados para isso. Tem algumas estagiárias, mas não tem psicólogos especializados. Logo que a mulher chega, muitos dos delegados que atendem são homens e elas se sentem desconfortáveis. Inclusive, uma das mulheres que eu acompanhei, que foi fazer uma denúncia na delegacia, foi atendida por um homem. Ela se sentiu super desconfortável, ela pediu se tinha uma mulher para atender ela. Outra coisa, várias mulheres vão para a delegacia com os filhos, porque a gente sabe que socialmente o papel tem que ser, entre aspas, da mulher, de cuidar dos filhos. As delegadas se esforçam para criar um espaço para as crianças, então às vezes elas levam brinquedos de doações ou da própria casa delas para fazer um espacinho de brincar para as crianças, que tem que ter numa delegacia, mas isso vem do esforço das próprias delegadas, assim. Então a delegacia em si carece muito ainda e, infelizmente, também não temos nenhuma delegacia 24 horas. No estado de São Paulo, a gente só tem uma. Então, se você sofrer uma agressão fora do horário comercial, você tem que esperar o horário comercial para ir. E é óbvio que até o horário comercial, muitas mulheres podem já ter perdido a coragem. E, ao ouvir o relato das vítimas, o que mudou em relação à sua percepção do mundo e também como profissional, Isadora? Eu acho que na minha percepção do mundo, o que mais mudou foi o quanto ao Brasil, assim, eu não sei se o mundo inteiro, porque o meu estudo foi mais fechado para o Brasil, mas o quanto que a gente carece em termos de educação. Tem que vir tanto da educação de casa quanto da educação na escola, a noção de igualdade de gênero. Muitas mulheres, infelizmente, reproduzem isso por terem sido criadas assim. Então, criar um menino dizendo que menino é azul, menino é rosa, menino não pode brincar de boneca, menina não pode brincar de carrinho. Isso parte daí, essa questão. Então, a gente carece muito em termos de educação. O Brasil inteiro, infelizmente. Mas, assim, com relação a o que mudou para mim como profissional, especialmente questões éticas, assim, é muito complicado abordar esse tipo de assunto. No que diz respeito a vítimas de violência doméstica, elas sofrem violência
psicológica, patrimonial, sexual, vários tipos de violência. E é difícil a gente querer colocar o que elas sofreram, porque só abordando o problema que a gente pode ajudar a começar, talvez, a resolvê-lo e educar as pessoas, mas também protegê-las ao mesmo tempo dos agressores. Então, tem que ter um equilíbrio aí para que elas não sejam expostas mais do que o necessário. A educação no Brasil são fatores que contribuem para essa realidade que nós estamos conversando aqui. E é uma cultura marcada pela superioridade do homem. O que vocês acreditam que pode ser feito para mudar essa realidade? Nossa, eu acredito que, mais uma vez, tem que partir da educação, assim, especialmente dentro de casa. Eu tive a oportunidade no livro de entrevistar a psiquiatra, a gerente, não, coordenadora de psiquiatria do CAISM, né, Hospital das Mulheres, que atende mulheres vítimas de violência física, de violência sexual, e ela falou que esse sentimento de culpa e de se sentir suja, envergonhada, vem especialmente de uma construção social, porque as mulheres são tratadas como se elas fossem as culpadas por aquilo, porque elas usaram um short muito curto, mesmo estando calor, ou por outros motivos. E isso precisa vir da educação, desde a infância. É por isso que é muito mais, eu digo que o buraco é mais embaixo do que as pessoas que imaginam. Tem que vir da educação nas escolas e de casa, assim, por parte dos pais. As mulheres acabam sofrendo hoje consequências de coisas que começaram há muito tempo, então muitas não têm dependência financeira porque não houve um incentivo, elas acabam dependendo financeiramente dos maridos, então precisa haver um incentivo para que as mulheres sejam financeiramente independentes, até para não continuarem em relacionamentos cíclicos, abusivos e muitas outras questões, mas eu acho que principalmente a educação precisa investir nisso e se preocupar mais com esse tema.